Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Outro dia alguém me perguntou por que você diz boa tarde e não boa noite? Como começamos a gravar essas células quando ainda era verão aqui nos Estados Unidos e os dias de luz iam até cerca de 8, 9 horas da noite, eu costumo dizer boa tarde, porque o sol ainda estava a postos. É por isso que continuo dizendo boa tarde. Em alguma parte do mundo será boa tarde. Mas se você já está em algum lugar que é noite, boa noite. É um prazer estar com você de novo. Eu prometi na semana passada que hoje íamos começar a meditar no Salmo 23. Então, quero pedir a você que pegue sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus. Porém, antes, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de meditarmos na tua palavra agora. Fala conosco, Senhor, e ensina-nos as verdades profundas contidas neste salmo e ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. Salmo 23, primeiro versículo, primeira parte. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Este é um salmo muito conhecido. Eu já entrei em várias casas onde a Bíblia se encontra aberta sobre um móvel no Salmo 23. Eu fico triste, porque várias vezes que voltei a essas casas, já estava a Bíblia aberta no mesmo Salmo 23. Se você passasse o dedo sobre aquela Bíblia, seu dedo iria se encher de pó. Isso significa o seguinte: muitas pessoas estão usando o Salmo 23, como algumas também usam o Salmo 91, como uma espécie de talismã, uma espécie de patuá, para proteger a casa, para proteger os que moram ali. Não é disso que o Salmo 23 fala. O Salmo 23 não é um talismã, não é algo mágico que vai proteger você contra os males desta vida. O Salmo 23, na verdade, é uma mensagem pessoal de alguém que teve uma experiência pessoal, íntima e profunda com Deus. E é disso que ele fala. Veja que ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então, meu pastor. Uma experiência pessoal, uma experiência íntima, uma experiência profunda. Sabemos que quem escreveu este salmo foi Davi, sobre quem também estamos estudando no Estudo Bíblico Virtual às quintas-feiras, e eu convido você a sintonizar no nosso canal Bíblia YouTube, ou Bíblia Facebook, e assistir também o Estudo Bíblico desta quinta-feira, que vai ser exatamente sobre Davi. E Davi escreveu este salmo baseado na sua experiência como pastor. Ele era um pastor de ovelhas, você se lembra? A gente vê isso lá no Estudo Bíblico Virtual. E Davi passou por muitas experiências da vida. Ele disse que uma ocasião ele enfrentou um leão que atacou suas ovelhas e ele venceu o leão com a graça de Deus. Em outra ocasião ele também enfrentou um urso que atacou suas ovelhas, animais comuns da Palestina naquela época. Então ele teve muitas experiências, ele teve experiências de livramento de Deus. Ele diz no Salmo 23, um pouco mais adiante: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele esteve lá algumas vezes. Então ele está falando de experiência sua pessoal com Deus. Então ele compara Deus a um pastor, ou seja, ele vê que o relacionamento de Deus com ele é muito parecido ao seu relacionamento com as suas ovelhas. Tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? O Senhor. A palavra Senhor em hebraico é traduzida muitas vezes em algumas bíblias em português como Jeová. Os estudiosos creem que a pronúncia deste nome, que se perdeu ao longo dos séculos, porque os judeus evitavam pronunciar o nome de Deus por respeito, por reverência, mas possivelmente então a pronúncia seria Yahvé, Yahweh ou algo parecido. Yahvé, como também é traduzido em algumas versões da Bíblia em português, mas das versões mais clássicas, Jeová, e por isso é o nome mais conhecido, ou melhor, a tradução mais conhecida em português. Este nome de Deus aparece cerca de 7.600 vezes no Antigo Testamento. O que significa o nome Jeová? Quando Deus se revelou a Moisés, anunciando que ele iria ao Egito para tirar o seu povo de lá, onde havia estado escravidão por 400 anos,
Moisés lhe perguntou, mas quando eu chegar lá, disser ao povo que o Senhor me enviou e que tu me enviaste para salvar, e eles perguntaram, quem te enviou? O que é que eu vou dizer? Aí Deus então disse assim, diga, eu sou, eu sou o que sou, disse Deus. A palavra Jeová vem desta expressão que Deus usou, eu sou o que sou. Jeová significa basicamente aquele que era, que é e que há de vir. Este é o pastor, este é o Deus a quem chamamos de pastor. Aquele que era, sempre existiu, não teve começo nem fim. Sempre existiu por toda a eternidade. Aquele que é, está presente. Ele faz parte da nossa vida hoje. Diferente dos deístas do século XVIII, que criam que Deus criou o universo e depois se afastou dele, deixando sujeito às suas próprias leis, uma espécie de mecânica. Este é um Deus que está presente. E a Bíblia reconhece que ele é o Deus que mora no alto, mora longe. Ele é o rei do universo. Mas a Bíblia também reconhece que ele é o Deus que habita com contrito de coração. Ou seja, ele é o Deus que habita conosco, ele é o Deus que está conosco, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos socorre, o Deus que está presente. Aquele que era, que é e que há de vir. Então esse também é o Deus do futuro. Nós nem chegamos ainda, mas ele já está lá. Então quando você chegar no futuro, Deus já estava lá esperando por você. É por isso que nós não precisamos ter medo do futuro. O que vai me acontecer, como será? Não se preocupe, Deus já está lá. Deus está lá no futuro aguardando você, Deus está lá no futuro me aguardando, porque Ele tem o futuro também sob o seu controle. Como foi que Deus se tornou o nosso pastor? Isaías 53:6 responde esta pergunta. Diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. A ovelha é um dos animais mais indefesos da natureza. Ela, quando se desgarra do rebanho, dificilmente encontra o seu caminho de volta. Ela precisa de que o pastor vá atrás dela. E a Bíblia nos diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, estávamos desviados de Deus, distantes dele, por causa do pecado. O pecado faz com que nós nos desviemos não só dos propósitos de Deus, mas do próprio Deus. E o Senhor então tomou a iniciativa de, como bom pastor, vir atrás de nós, de buscar socorrer-nos, buscar resgatar-nos e trazer-nos de volta ao seu redil. O Senhor Jesus disse que o bom pastor faz isso. Ele deixa as 99 ovelhas, estão seguras do redil, do aprisco, e vai atrás daquela que se perdeu, daquela que se desgarrou. O problema é que todos nós nos desgarramos, todos nós nos desviamos. E sem ele, nós jamais poderíamos voltar ao aprisco. Sem ele, nós jamais poderíamos ser salvos. Sem ele, nós jamais poderíamos ser resgatados. Quando você está perdido, você não sabe como chegar ao lugar que precisa chegar. E assim era conosco. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra pecar, no grego, significa errar o alvo. É como se você atirasse uma flecha e aquela flecha errasse o alvo. Assim estávamos nós, desgarrados, não conseguimos chegar ao alvo, não conseguimos chegar ao lugar certo. Jamais poderíamos comprar nossa salvação com nossas boas obras, porque para cada boa obra que nós fazemos, nós também temos uma má obra, temos uma boa ação, mas também temos uma má ação, e na verdade, se formos sinceros, nossas más ações superam muito as nossas boas obras. Pecado é pecado, e o pecado mata. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mata não apenas fisicamente, mas mata também espiritualmente. Então estamos mortos espiritualmente, desgarrados. Mas o bom pastor, o Senhor, tomou a iniciativa de vir atrás de nós, de nos buscar e nos resgatar. O que o pastor fez pelas ovelhas? Eu agora convido você a abrir sua Bíblia, João capítulo 10, para entendermos o trabalho do pastor. Em primeiro lugar, o pastor entrou, preste atenção, ele entrou pela porta do aprisco ou do redil. Veja comigo em João capítulo 10, versículo 1.
Jesus diz assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas, que é o aprisco, pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Há muita gente, muitos líderes religiosos, tentando os convencer de que o que eles pregam, o que eles ensinam é verdade, mas só houve um líder, só houve um que entrou pela porta do curral, só houve um que passou pela porta, Jesus. Ele entrou no redil e ele abriu a porta para nós entrarmos. E até hoje é assim. Para Jesus entrar em sua vida, ele bate a porta. Ele não força, ele não entra pela janela, ele não entra pelo telhado, ele não é Papai Noel. Ele bate a porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei no seu coração, com ele cearei e ele comigo. E ele diz que ele mesmo é a porta. Sem ele nós não podemos chegar ao redil. Sem ele nós não podemos chegar à salvação. Sem ele nós não podemos chegar ao céu. Sem ele nós não podemos ter comunhão com Deus. Ele entrou pela porta e ao mesmo tempo ele é a porta. Obviamente Jesus aqui está usando uma metáfora, né? E o que ele quer dizer é que ele é o único meio pelo qual nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus e obter a salvação. Ele deu sua vida pelas ovelhas. Veja aí João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio Jesus ensinou que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E nós nem éramos amigos. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado levantou um muro de separação. E nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus, o bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas. Quando ele se ofereceu na cruz do Calvário. Você e eu jamais poderíamos comprar a salvação. Jamais poderíamos merecer a salvação. Ninguém merece. Ah, fulano é muito bom, ele merece. Não, a salvação não. Ninguém merece. Porque todos, como eu disse, estão mortos por causa do pecado. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, pelo favor merecido de Deus e não pelas boas obras. Para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer assim: eu tenho garantia de que vou passar a eternidade com Deus por causa das minhas boas obras. Não, pelo contrário, me diz exatamente para que ninguém se glorie. É que a salvação não é dada pelas boas obras, mas é pela graça, pelo favor imerecido de Deus. É imerecido, você não merece salvação, eu não mereço, ninguém merece, mas Jesus nos amou e ele deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor, o nosso pastor, o meu pastor, deu a vida por suas ovelhas. Ele também deu às ovelhas a vida eterna. Veja comigo aí no versículo 28 de João 10. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus nos promete aqui a vida eterna para todos quantos creram nele. Esses já têm a vida eterna. E para todos quantos vierem a crer nele, eles também, ao receberem Jesus Cristo como seu Senhor, terão a vida eterna. Para isso é preciso que a pessoa se converta em ovelha. A pessoa seja salva por ele. E ele então nos garante a vida eterna. Ah, como é que você pode dizer que você tem a vida eterna e você é um pecador tão grande quanto eu? Eu posso dizer, não baseado em quem eu sou ou o que sou, mas baseado em quem ele é e no que ele fez. Ele me deu a vida eterna. E ele dá a vida eterna a todas as suas ovelhas, dá a vida eterna a todos quantos creem nele. Creia em Jesus, que ele morreu pelos seus pecados. Entregue sua vida a ele e você também será uma ovelha e terá a vida eterna. Mas, o que mais Jesus fez ou faz pelas suas ovelhas? Ele lhes deu a prova da segurança eterna. Veja no versículo seguinte, versículo 29. Ele diz assim: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, a nossa salvação eterna está garantida. A nossa segurança eterna está garantida. Não, mais uma vez, baseado no meu esforço, ou quem eu sou, ou o que eu faço, mas em quem ele é, em quem Jesus é, em quem ele é e no que ele fez. Quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço dos meus pecados e ele me garante agora a vida eterna. Ele garante a você, se você verdadeiramente se converter a ele, se você verdadeiramente entregar sua vida a ele, arrepender dos seus pecados, ele também lhe dá a vida eterna. E ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém pode tirar você
das mãos de Jesus. O apóstolo Paulo, inclusive, fala um pouco sobre isso. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta aí, vamos comigo lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vá comigo aqui no versículo 31. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, que bênção! Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos arrebatar-nos das suas mãos. Paulo diz aqui que nem a vida, nem a morte pode nos separar, nem os anjos, nem os principados, aqui ele se refere talvez a demônios, não é? Nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem as do futuro, nem os poderes, potestades, que também se refere a anjos, mais provavelmente a anjos demoníacos, né? Nem a altura, nem a profundidade, nada, nenhuma outra, qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora a última pergunta para hoje: quem são suas ovelhas? O Senhor é meu pastor, mas quem são suas ovelhas? Jesus responde também a esta pergunta em João capítulo 10. Em primeiro lugar, ele diz que as características das suas ovelhas é que, primeiro, elas ouvem sua voz. Versículo 27 de João 10. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, são ovelhas de Jesus aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que escutam a sua voz. Há muitas vozes do mundo tentando nos guiar, tentando nos influenciar. Ontem, na pregação, eu falei sobre os influencers, não é? Hoje é uma palavra muito conhecida, influenciadores. Há muitas pessoas da internet que são considerados influencers ou influenciadores. Quem é que está influenciando sua vida? Qual é a voz ou quais são as vozes que estão influenciando você, dirigindo você? Quais são as filosofias? Quais são as ideologias que estão influenciando você? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Ele é muito claro. Quem é ovelha de Jesus, quem é ovelha do pastor, Senhor, ouve a sua voz, atenta para o que ele diz, presta atenção no que ele diz. E como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu ouço a voz de Jesus nestes dias, quando há tantas vozes falando ao meu redor, tentando me convencer da verdade? Aqui, a palavra de Deus, a outra maneira, é aqui. A partir do momento que você começa a estudar as Escrituras, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ou seja, examine as Escrituras, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque é ela que testifica de mim, é ela que dá testemunho de quem eu sou, e é nela que você vem a me conhecer. Jesus também diz que é característica das suas ovelhas que elas o conhecem. Veja comigo no versículo 14, onde ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As ovelhas de Jesus, as ovelhas do bom pastor, o conhecem. A palavra conhecer, especialmente no hebraico,
significa ter um relacionamento pessoal. Inclusive, essa é a palavra usada para o relacionamento sexual. Quando diz, por exemplo, que Adão teve relações sexuais com Eva, diz a Bíblia que Adão conheceu sua mulher e ela gerou filhos. Ou seja, teve um relacionamento íntimo. E quando Deus fala várias vezes lá do Velho Testamento que nós precisamos conhecê-lo, e os profetas também dizem, conheçam o Senhor e continuem a conhecê-lo, a palavra é a mesma, ele quer dizer, tenham um conhecimento pessoal de Deus. Muita gente sabe sobre Deus, muita gente conhece sobre Deus, mas pouca gente conhece Deus. Para conhecer Deus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Você precisa entrar no relacionamento pessoal. Como eu disse antes, você precisa primeiro entregar a sua vida a Ele, para que Ele se revele a você. Você não pode conhecer Deus sem Jesus. Jesus falou assim, olha, só Ele, só o Filho, que conhece o Pai. E aqueles a quem o Filho, Jesus, o quiser revelar. Então você precisa realmente entregar a sua vida a Ele, para você entrar nesse relacionamento pessoal. Agora, não basta só entregar a sua vida, você precisa alimentar esse relacionamento, você precisa investir nesse relacionamento. Se você é casado, você sabe do que estou falando, para que o seu casamento possa crescer, para que o seu relacionamento possa se aperfeiçoar com o seu cônjuge, você precisa investir nesse relacionamento, vocês precisam gastar tempo juntos, conversar, falar o que um pensa, o que o outro pensa, vai trocar ideias. É assim também no nosso relacionamento com Deus. Ele fala conosco através da sua palavra, nós falamos com Ele através da oração e no dia a dia nós vamos crescendo no nosso conhecimento pessoal dele. Então Jesus disse que é característica das suas ovelhas conhecê-lo. Você já o conhece? E uma terceira característica que Jesus aponta aqui neste texto de João 10 é que suas ovelhas o seguem. Vamos voltar agora aqui no versículo 27, ok? Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, já falamos sobre isso, eu as conheço, relacionamento pessoal, e elas me seguem. Esta é outra característica que Jesus aponta para as suas ovelhas. Suas ovelhas o seguem. Ou seja, suas ovelhas atentam para a sua voz, conforme está nas Escrituras, e seguem, obedecem aquilo que está nas Escrituras, procuram seguir aquilo que Jesus nos deixou. Você já é ovelha de Jesus? Você já tem este relacionamento pessoal com Ele? Você sabe discernir a voz dele? Se você não sabe ainda discernir a voz dele, é porque você ainda não teve esse encontro pessoal, não tem ainda esse relacionamento. Então eu urjo com você, palavra bonita, né? Eu insisto com você que você entregue sua vida hoje a Jesus Cristo. E mesmo que você já diga, não, já tenho um relacionamento, mas você precisa aprofundar esse relacionamento. Não basta o relacionamento superficial. Não? Você precisa ter um relacionamento de amigo íntimo com ele. É disso que o salmista está falando. O Senhor é meu pastor. Ele não é o nosso pastor, ele é meu pastor. Okay? Ele tem um relacionamento comigo e eu tenho um relacionamento com ele. Por isso eu posso dizer que ele é meu pastor. Não é questão de egoísmo, mas é questão de reconhecimento de identidade. Qual é a sua identidade? Você é ovelha desse pastor? O pastor já é seu pastor? Entrega sua vida a ele agora. E se você já está tendo um relacionamento, mas seu relacionamento com ele está cheio de altos e baixos, não é íntimo, eu conclamo você agora a fazer uma entrega total da sua vida e pedir, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu pastor e eu quero ser tua ovelha, conforme o que eu aprendi hoje na tua palavra. Vamos orar? E depois eu vou orar também para aqueles que querem entregar sua vida por primeira vez a Jesus, ok? Senhor, eu oro agora por todos aqueles que ouviram a tua palavra. Nós aprendemos aqui no Salmo que o Senhor é o meu pastor. Não se trata aqui de algo coletivo, mas de algo pessoal. Cada um de nós necessita ter esta experiência individual com o Senhor, este relacionamento individual com o Senhor. Fala agora aos corações dos que nos assistem. E se alguém, Senhor, está tendo um relacionamento contigo inapropriado, ou talvez até não tenha um relacionamento ainda contigo, toca o seu coração agora. Traz o arrependimento e também, Senhor, traz o teu perdão. E dá a cada um a disposição de entrar no relacionamento contigo, que é como este que Davi tinha, como este que o salmista tinha contigo. Relacionamento pessoal, profundo e íntimo contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseguir sempre este relacionamento contigo. E obrigado, Jesus, por teres nos trazido a salvação. Obrigado por teres entrado pela porta das ovelhas e deixado a porta aberta para que nós possamos entrar. Mas cada um de nós precisa tomar esta decisão
de estar nesse relacionamento pessoal contigo. Todos nós precisamos, cada um de nós individualmente precisa te conhecer, precisa ouvir a tua voz e precisa te seguir. Ajuda-nos a fazê-lo, a te conhecer cada dia melhor, a te ouvir, a ouvir a tua voz, a discernir em meio às muitas vozes deste mundo e a te seguir como nosso único Senhor, como nosso único pastor. Em nome de Jesus. Amém. E se você quer entregar sua vida a Ele agora, faça comigo essa oração simples. Diga: Senhor Jesus, Tu és o bom pastor e deste tua vida pelas ovelhas. Deste a tua vida por mim, para me perdoar os meus pecados. Jesus, te reconheço como meu pastor. Te entrego minha vida. Me perdoa os meus pecados. Me purifica com teu sangue e me ajuda, a partir de hoje, a te conhecer mais e mais, a ouvir tua voz e a te seguir. Em teu nome, amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Por favor, compartilhe esta mensagem com seus amigos, nas suas redes sociais, compartilhe com seus familiares. Queremos abençoar vidas. Quinta-feira estaremos de volta também no mesmo horário, 7h30 de Los Angeles, 00:30 de Brasília, com o nosso estudo bíblico virtual. Como eu disse, estamos estudando sobre a vida de Davi, que compôs este salmo, e vamos aprender mais da palavra de Deus. Esteja com a gente quinta-feira e domingo, certamente estaremos, com a graça de Deus, de volta também com o nosso culto, que está sendo realizado às 4h da tarde aqui em Los Angeles, 9h da noite, horário de Brasília. Obrigado a todos vocês que têm nos assistido. Deus os abençoe e, por favor, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe grandemente. He is jealous of me. Love's like a hurricane, and I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affection is for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. Jealous of me. Love's like a hurricane, and I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affection is for me. And oh, how he loves us so.
how he loves us so. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. And we are his portion, and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about